Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma formação aqui da Academia de Office Gesto. Hoje, relativamente aqui ao módulo dos tickets, ok? Eu estou só a aguardar aqui mais um minutito ou dois, só para ver se entra mais alguém para poder iniciar a formação. E pronto, hoje, como podem ver, a formação começa às 9, estou a fazer aqui um compasso de espera, só então para aguardar a entrada de mais alguém. Pronto. Sendo assim, vou então iniciar a dita formação, como eu disse, hoje relacionada com o módulo dos tickets. Para quem não conhece ou para quem não tem este módulo, hoje vai ficar a saber pelo menos quais é que são as suas funcionalidades, eventualmente se quiserem adquirir o mesmo, ficam a saber um pouco mais sobre o mesmo, ok? A palavra tickets deve ser familiar a todos os nossos clientes, até porque também é a ferramenta que nós utilizamos no fundo, para registar o suporte ou os pedidos de suporte em termos de Office Gesto ou de outras áreas com os nossos clientes, ok? Por isso esta parte é familiar para alguns de vocês, ok? Porque sempre que fazem um pedido de suporte com uma dúvida, seja com uma parte financeira, por exemplo, solicitam uma segunda via de uma fatura ou solicitam, por exemplo, um orçamento, ele será sempre gerado através dos tickets, ou seja, o orçamento é gerado obviamente na parte das vendas, mas tem um follow-up ou tem sempre um seguimento através deste módulo, ok? Pronto, e eu vou tentar explicar no cômodo geral para que é que este módulo serve e qual é que é a sua utilidade, ok? Pronto, em termos de formação, vamos começar pela parte das configurações do mesmo, ou seja, a partir do momento em que eu tenho este módulo ativo, como é que eu poderei configurá-lo para que ele comece a funcionar no meu Office Gesto, ok? Passando depois à parte das funcionalidades, ou seja, o que é que eu consigo fazer em termos úteis, em termos práticos, o que é que a plataforma de tickets me permite efetuar e qual é que é o seu objetivo e a sua finalidade, e depois também consultar alguns relatórios ou consultar alguma informação que seja útil em termos de feedback, ou seja, por exemplo, de quantos tickets é que um determinado colaborador tem atribuído, quantos é que ele resolveu hoje, quantos é que ele fechou, nos mediantes departamentos, que vamos ver mais à frente como é que isso se cria também, ok? Pronto. Só aqui como suporte, eu vou abrir aqui um formulário. Ora que eu tenho aqui alguns, se eu não o fechei, eu acho que o fechei. Ora, só aqui um segundo, que eu tenho que buscá-lo novamente. Ora, só aqui, e cá está o meu suporte. Pronto, é só aqui um pequeno PDF com um resumo daquilo que nós vamos falar hoje relativamente aqui ao módulo dos tickets. Pronto, basicamente, o que é o módulo dos tickets? O módulo dos tickets é um módulo que vos permite fazer o follow-up, seja de um pedido comercial, seja de um pedido de suporte técnico, ok? Vamos aqui, por exemplo, para estas duas áreas, em que eu tenho uma empresa que tem contratos e assistências com os seus clientes e necessita de uma plataforma para registar os pedidos que os clientes fazem e, através desses pedidos, gerar, por exemplo, uma assistência técnica ou gerar um conjunto de tarefas a realizar até fazer a reparação ou algo do género, ok? Por isso isto está interligado com o módulo. Ou então, um suporte técnico, como eu falei há pouco, que é usado, por exemplo, pela Gisoft ou por outras empresas que façam suporte aos seus clientes e também tenham a necessidade de registar esse follow-up ou esse seguimento desse pedido. No fundo, encarem um pouco os tickets como se fosse uma ferramenta ou uma plataforma de e-mails. O objetivo não é esse, ok? Porque não é substituir o vosso e-mail. No fundo, é uma plataforma que permite centralizar os vossos serviços, ou seja, os vários departamentos. Vamos imaginar que vocês têm o departamento financeiro, têm o departamento de suporte, têm o departamento de compras ou de orçamentação e querem separar isto dentro de um módulo, digamos assim, ok? E conseguem, ou seja, criar vários departamentos dentro dos próprios tickets e que depois cada colaborador esteja agregado ou associado a um determinado departamento, no fundo, para fazer o follow-up da sua atividade, seja na parte das compras, seja na parte do suporte, ou seja então na parte financeira, que também será útil, ok? Pronto. Isto também pode ser usado numa ótica de contabilidade. Por exemplo, se o contabilista precisa de registar várias tarefas que faz com os seus clientes, pode, por exemplo, utilizar este módulo, no fundo, para registar
os pedidos que são feitos ou as tarefas que vai fazer na cada cliente e depois dentro de cada ticket consegue ter um modelo de resolução ou então uma checklist, chamemos-lhe assim, tal e qual como acontece com as oficinas, quando vocês têm uma viatura e têm uma checklist para parametrizar aquilo que tem que fazer pelo carro, nos tickets também é possível criar essa dita checklist para fazer essa parametrização, ok? Pronto, com este módulo integrado no Office Gesta, vocês vão passar a ter uma integração com outros módulos, ou seja, com o módulo das entidades. No fundo, sempre que criam um ticket e associam um cliente, esse ticket ou esse histórico de tickets vai ficar disponível na respectiva ficha de cliente, de colaborador, pronto, etc., dentro desse ponto. Bem como ligar com a parte do CRM, ou seja, com as oportunidades de negócio, permite, por exemplo, quando eu registro uma oportunidade de negócio, dentro dessa oportunidade de negócio, registar quais é que são os tickets associados a ele, ou seja, todas as comunicações que vocês fizeram através do vosso e-mail, seja o envio de um orçamento, seja o cliente a enviar-vos um pedido ou um interesse em determinado produto, é possível ficar tudo interligado dessa forma. No fundo, para resumir, permite-vos fazer então um follow-up dentro de várias áreas através deste módulo, ok? Pronto. Depois, como eu estava a dizer no início, vamos abordar a temática da configuração e da parametrização do módulo, ok? O módulo do Tickets tem aqui vários pontos que vamos abordar, desde a criação dos e-mails, da criação do departamento, da criação de filtros, por exemplo, para ignorar determinados e-mails que chegam e que não vos interessa para os tickets, tal e qual como no vosso e-mail vocês podem colocar filtros para remover ou para mandar para o lixo determinada informação, aqui também vai ser possível, ok? Pronto, fazer essa configuração. Depois iremos, lá está, seguir a configuração dos departamentos, dos e-mails, do spam, etc. E depois vamos chegar então à parte de criação do ticket, que há de estar aqui mais em baixo, aqui é a parte dos ficheiros de apoio e da configuração, só aqui um segundito, isto é só o meu ficheiro de apoio, cá está. Quando chegamos à parte de criação de um ticket, para criar então um novo ticket, para que seja enviado diretamente para o e-mail, ou então vão ter a possibilidade também de registar esse ticket sem ter a necessidade que ele seja enviado para o cliente. Vamos imaginar que atenderam uma chamada telefónica do cliente, querem registar o pedido do mesmo, seja por uma assistência técnica, seja pela parte financeira, o cliente solicitou, por exemplo, uma segunda via de uma fatura. Então podem registar esse pedido sem enviar o e-mail para o cliente. Depois, quando fazem responder ao cliente, é que vão enviar então a dita fatura em segunda via, por exemplo. Ok? E vamos ver mais à frente como é que isto tudo funciona. Posto isto, vou então abrir aqui o Office Gesta, onde eu tenho aqui já uma demo com a configuração dos tickets em aberto, ok? Ou já com o módulo parametrizado, e vou começar então pela parte da configuração e da parametrização. Ou seja, a partir do momento em que vocês ativam este módulo, passam a ter aqui no menu das configurações e dos parâmetros, tal e qual como noutros módulos ou noutros add-ons que tenham sido ativados para a vossa empresa, cada um deles, por vezes, tem um separador dedicado à parametrização do mesmo, ok? E, obviamente, os tickets, não é exceção, tem aqui nas configurações, separador de tickets, um separador dedicado a algumas parametrizações genéricas ao seu módulo, ok? Desde, por exemplo, qual é que é a prioridade por omissão. O que é isto? Vocês podem caracterizar, ou seja, podem definir no ticket qual é que é a prioridade do mesmo. Vamos imaginar que um cliente vos pediu ou tem interesse, mandou-vos um e-mail em que tinha interesse em adquirir determinado produto. Então, se calhar, esse tipo de ticket já tinha uma prioridade que era emergente ou normal, ou seja, não era baixa. Baixa é quando o pedido não tem interesse, ou seja, é um pedido que não tem urgência, não quer dizer que não tenha interesse, ou seja, podem não requerer uma urgência imediata, então tem prioridade baixa, assim que eu tiver tempo vou pegar neste ticket. Isto depois permite, na listagem dos tickets, vocês, conforme esta categoria, ou conforme esta prioridade, poderem olhar para os tickets e perceber aquilo que tem que fazer primeiro ou aquilo que tem que fazer depois. No fundo, é para calendarizar ou para, no fundo, para vocês terem um follow-up ou um seguimento
em termos de tarefas, com base na prioridade dos mesmos, ok? Pronto, então podem aqui definir que sempre que um ticket chega, a sua prioridade é normal, ok? Mais tarde é que eu posso classificá-lo, depois de eles já estarem abertos, posso dizer que é baixo, porque afinal não era um pedido urgente, ou então que é alto, aquela situação tem que ficar resolvida. Vou dar aqui um exemplo na nossa ótica que usamos os tickets aqui dentro do Office Gest. Vamos imaginar que vocês estavam a tentar enviar o SAFT para as finanças e não conseguiam submeter o SAFT porque estava a dar um erro, ou seja, faltava qualquer parametrização e era a data limite, era hoje, ou seja, até hoje tinham que enviar o SAFT. O que é que acontecia? Se vocês enviassem um e-mail para a Agisoft, ele dava entrada como normal, mas a partir do momento em que um dos técnicos analisasse esse ticket e percebesse que era relativamente à submissão do SAFT, iria classificar esse ticket como emergente. Porquê? Porque se a data limite é hoje, então eu tenho prioridade, ou seja, esse cliente tem prioridade em relação a outras situações menos importantes ou menos urgentes, digamos assim, dentro da nossa lógica. Obviamente que isto vai variar de empresa para empresa, consoante os exemplos ou as vossas áreas de negócio. Eu estou a dar aqui um exemplo para vocês poderem, e é simples de perceber da vossa parte, como é que nós, internamente, conseguimos classificar os tickets se são urgentes ou são normais, ok? Pronto, então fica aqui a dica, para depois vocês perceberem, se eventualmente tiverem este módulo, como é que podem classificar esta situação, ok? Pronto. Temos depois o estado por omissão, os tickets, para além da prioridade, também vão ter estados, e os estados são completamente personalizáveis por vocês, ou seja, eu consigo criar o estado aberto, consigo criar o estado resolvido, o estado aguarda resposta, o estado em espera, por exemplo, que para nós, em termos, pode significar que o ticket já começou a ser mexido, mas eventualmente ainda não está concluído, ou seja, está parcialmente feito, chamemos-lhe assim, ok? É possível parametrizar isto e vocês podem aqui criar vários estados, ok? E depois, cada vez que um ticket chega, vocês definem qual é o estado, obviamente que aqui será, pela lógica, será o estado em aberto. Depois, vocês vão poder mudar manualmente estes estados, ou seja, a partir do momento em que eu respondo ao cliente e estou a aguardar que o cliente me volte a responder para uma determinada situação, eu posso alterar o estado desse ticket para dizer que ele está em aguardo da resposta. Ok? Pronto. Mais à frente, vamos ver que é possível automatizar alguns estados, ou seja, a partir do momento em que eu digo que um ticket está resolvido, ok? Eu quero que passados 5 dias esse ticket passe para fechado. Isto porquê? Porque se o cliente responder no prazo desses 5 dias, ou seja, até ele estar fechado, completamente fechado, só estar no estado resolvido, significa que a resposta desse ticket ainda vai ser aberta para o colaborador, que nós vamos ver mais à frente, como é que vamos atribuir isso, vai ser atribuído ao colaborador que estava a dar seguimento a essa situação. Agora imaginemos que passaram 15 dias desde a última interação com o ticket e, entretanto, ao fim de 5 dias, ele deixa de estar no estado resolvido e passa para o estado fechado, então isso significa que se o cliente responder, já não vai diretamente para o colaborador que na altura deu o seguimento, até porque esse colaborador pode estar de férias, esse colaborador até pode já nem estar na empresa, por exemplo, pode acontecer, ok? Então o que é que acontece? Vai ser aberto um novo ticket, mas com a indicação de que esse ticket teve origem no anterior, ou seja, no passado houve a abertura de um ticket, depois vai ter uma identificação que vocês podem também personalizar e vão saber que houve a abertura desse estado. No fundo, para vos dizer que também existe esta personalização em termos de estados. Depois, temos aqui o formato da etiqueta, ok? Isto é muito importante vir já parametrizado. Isto vai ser o que vos vai permitir, por exemplo, colocar um ID ou uma identificação cada vez que chega um e-mail ao vosso ticket, ou aos vossos vários e-mails. Vamos ver mais à frente, vocês podem configurar vários e-mails, não estão limitados apenas a uma configuração, ok? Isso eu vou explicar mais à frente. Este formato, no fundo, e vocês já devem ter visto esta nomenclatura nos tickets que são enviados, quando vocês nos enviam um ticket e recebem uma resposta automática, aparece a indicação que foi aberto o ticket SUP, que vem de suporte, traço o mês e o ano, ok? E depois o número sequencial, ou seja, esta nomenclatura que está aqui, que à partida até já vem configurada por defeito. Agora, se vocês quiserem personalizar isto de outra forma, podem fazê-lo, mas é só uma forma de identificar melhor a situação, tal e qual como acontece com o CRM, quando vocês criam uma oportunidade de negócio, aparece uma identificação, ou seja, um número, um ID,
que é referente a esse pedido. Neste caso seria então o mês e o ano, ou seja, se eu enviasse hoje um ticket, iria aparecer 2108, que seria o ano 2021 e o mês 08, e depois o número sequencial, porque durante aquele mês eu posso receber N tickets até chegar ao limite, digamos assim, que penso que nem tenha limite, ele deixa pôr 10.000, 5.000, aquilo que vocês quiserem, ok? Pronto, e depois também vou explicar onde é que este formato de etiqueta se encontra. Temos também um endereço público. Este endereço público, no fundo, é para vos permitir colocarem, por exemplo, o vosso site. Vocês têm um site, um domínio alojado na internet e querem que, quando responderem ao cliente, que ele tenha acesso a todo o histórico do ticket. Ou seja, por vezes, já deve ter acontecido convosco, quando nós respondemos a um e-mail, por vezes não vai o assunto, ou seja, não vai o forward de todo o assunto que estava naquele ticket. Porquê? Porque existe um link e esse link sim vai conter todo o follow-up ou todo o seguimento desse e-mail, ok? Isso é possível colocando aqui o vosso endereço. Obviamente que nós temos que colocar uma plataforma, temos que colocar no vosso subdomínio essa tal ferramenta, mas a partir do momento em que vocês têm essa ferramenta é possível configurar neste parâmetro e, por exemplo, chegar aqui e escrever view ticket, que será o subdomínio, chamemos-lhe assim, para a visualização desse site, ok? .officieste.com, por exemplo, ok? Aqui está Officieste, mas eu posso pôr aqui, por exemplo, o nome da empresa, que será o vosso domínio. Isto é o domínio que vocês têm alojado na internet. Nós já vamos criar um subdomínio para que depois o cliente consiga carregar nesse endereço e automaticamente conseguir ver todo o histórico, porque ele pode só receber no e-mail dele apenas a vossa resposta e não sabe de que assunto é que se trata, não sabe de onde é que aquilo veio, de onde é que aquilo choveu, chamemos-lhe assim, ok? Então, carregando neste endereço, e cada vez que vocês enviam um ticket, é enviado também para o cliente, ok? Ele consegue ter acesso ao histórico. No fundo, é quando vocês trocam vários e-mails com os clientes, aquela lista enorme que vocês veem com todo o histórico, ou seja, todas as respostas e todos os envios que vocês fizeram. Aqui, por vezes, pode não aparecer tudo, mas vai aparecer então este link, o cliente carrega no link e consegue ter acesso a tudo, ok? Pronto, no fundo, é para ter essa parametrização. E com isto, fechamos aqui a parte da configuração dos tickets. Depois, obviamente, que dentro da parte dos tickets, ou seja, dentro do menu que temos aqui de tickets, existe também os chefes de apoio, onde temos também umas configurações e para começar a utilizar este módulo tem que obrigatoriamente passar aqui pelos chefes de apoio, ok? Pronto, só aqui uma nota que eu já referi e que vou voltar a reforçar, que isto é extremamente importante, que é, vamos olhar isto para a ótica um bocadinho de suporte ou de assistência técnica ou até mesmo de comercial. O que é que acontece? Dentro do próprio Officieste, quando vocês enviam um e-mail, seja uma venda, seja um orçamento, diretamente pelo Officieste, vocês só conseguem configurar um e-mail, certo? Só podem pôr um endereço, ok? Chamemos assim, vão às configurações, e-mail e colocam esse tal e-mail. Por vezes é o geral ou o financeiro, mediante as vossas necessidades, ok? Aqui nos tickets, ok? Eu vou conseguir configurar vários e-mails, ok? E consequentemente vou conseguir ter vários departamentos. Ou seja, se eu for aqui aos chefes de apoio, e-mail, ok? Eu posso ter aqui o e-mail dos tickets, posso ter aqui o e-mail do suporte, posso ter aqui o e-mail do comercial, chamemos assim, comercial@avossaentidade.pt, ok? Por exemplo, como nós temos aqui, neste caso, temos aqui um de tickets e temos aqui um de comercial, que já está afeto ao determinado departamento, e esse e-mail que vocês estão a configurar, conseguem configurar uma caixa de entrada e uma caixa de saída. No fundo, isto é o mesmo que vocês configurarem o vosso e-mail no Outlook ou noutra plataforma qualquer, no Thunderbird, por exemplo, ok? Mas o intuito aqui não é substituir, no fundo, não é que o Officieste passe a ser uma ferramenta Outlook ou algo do género, ok? É mais na ótica, por exemplo, em termos de suporte, de interligar tudo dentro do próprio sistema, ok? Conseguimos configurar aqui a entrada e a saída de e-mails e depois, obviamente, vocês vão conseguir ter acesso aos e-mails que vão chegando à vossa plataforma para que possam dar seguimento dentro do próprio Officieste. Qual é que é a principal vantagem neste aspecto? Por exemplo, é que a partir do momento em que vocês centralizam isto na vossa plataforma, tendo acesso a todos os utilizadores,
vão conseguir perceber, ou seja, se determinado utilizador já está a tratar daquele e-mail ou não, ok? No fundo, para não haver conflito entre respostas, ou seja, entre aberturas de e-mail. Vamos imaginar que na vossa empresa atualmente vocês têm o e-mail geral e todos os empregados têm acesso ao e-mail geral. E o que é que acontece? Por vezes pode acontecer o Manuel e o Joaquim abrir o e-mail ao mesmo tempo e estarem os dois a responder a esse e-mail ao mesmo tempo, ok? Pronto, isso é possível. Com os tickets, essa situação deixa de acontecer. Porquê? Porque eu vou conseguir ver que determinado colaborador já abriu ou está a tratar do ticket ou está a bloqueá-lo, ok? Pronto, isto é uma das grandes vantagens de utilizar a parte do e-mail, porque permite que os meus recursos da empresa estejam alocados ou seja, que o foco deles estejam em coisas que ainda não foram tratadas ou não estão a ser tratadas, ok? No fundo, esta situação que eu expliquei, em que o e-mail geral está afeto em vários computadores e assim eu já sei que os funcionários estão apenas com o foco naquilo que ainda não foi tratado ou que não deu seguimento, ok? Chamemos assim, é possível fazer essa substituição, ok? Pronto. Aqui na configuração do e-mail, vocês podem configurar vários e-mails, como eu já disse, pôr aqui o comercial, pôr aqui o e-mail de orçamento. Vamos imaginar que vocês têm um e-mail só para enviar a orçamentação ou para receber orçamentos que depois querem associar ao departamento de compras ou de orçamentos. Podem fazer essa configuração, ok? Isto não vale a pena aqui perdermos muito tempo, porque é tal e qual como, por exemplo, vocês configurarem no Outlook ou no Thunderbird o vosso e-mail, ok? Pronto. O que é que depois tem aqui em termos extraordinários que vocês também podem configurar e que já devem ter visto sempre que havia um ticket para o Office Gesto, por exemplo, vocês recebem uma autorresposta a dizer que o e-mail foi recepcionado pelo nosso departamento, ok? Então é possível nesse e-mail vocês dizerem que querem configurar uma autorresposta, ok? E assim sempre que receberem um pedido, automaticamente o cliente recebe então o tal e-mail a dizer que foi recepcionado aquele e-mail, que vai ter uma identificação, suporte, traço, o mês e o ano e o número sequencial, ou então o departamento, pode ser SUC, pode ser COM de comercial, pode ser FIN de financeiro, por exemplo, ok? Vocês conseguem configurar essa situação. Eu já vou demonstrar então mais à frente. Pronto. Prosseguindo, após vocês terem configurado o vosso e-mail, ou seja, ou os vários e-mails, como nós podemos ver aqui na listagem, eu tenho aqui, por exemplo, 2 e-mails configurados, eu posso também, por exemplo, criar os departamentos, ok? E neste caso eu já tenho um departamento de suporte, já tenho um departamento financeiro, já tenho um departamento de tickets, posso criar um departamento de contabilidade, por exemplo, só para gerir os e-mails que vêm, que sejam afetos à contabilidade, ok? Pronto, posso fazer isso tudo aqui na parte do departamento, ok? Pronto, posso adicionar então novos, não tem qualquer limite em termos de criação, e aqui, na criação do departamento, eu vou conseguir indicar qual é que é o nome, por exemplo, posso dizer aqui que é referente ao módulo da contabilidade, ok? Posso atribuir um e-mail que tem que estar previamente criado no separador dos e-mails. Posso dizer aqui que é o e-mail da contabilidade.officegesto.com, por exemplo, ok? Posso atribuir também um SLA, ok? Quem quer começar a trabalhar com os SLAs também consegue, através dos tickets, definir prioridades, ou seja, definir tempos de resolução para determinado pedido, ok? Consoante o departamento. Vamos imaginar que era para submeter, digamos assim, o IVA, ou para fazer o pagamento do IVA, e vocês queriam registrar um ticket com isso. Então colocavam um SLA relativamente a esse ponto, que tinha um período de 4 horas, ok, para ser feito. Ou então era um pedido de suporte técnico à vossa ferramenta. O que é que poderiam fazer? Poderiam acrescentar um SLA de 4, 16 ou 24 horas para saberem que aquele pedido já excedeu aquele tempo, ok? Já passou o SLA que foi estipulado, então vocês já estão em atraso, ok? Pronto. Ou caso contrário, perceberem dentro do SLA qual é que é o vosso tempo de resposta, ou seja, quanto tempo é que vocês demoram desde que o ticket chega até ser respondido ou até ser finalizado, ok? Pronto. Permite-vos fazer essa gestão, ok? Pronto. Depois, temos aqui a possibilidade de colocar a tal etiqueta. Não sei se vocês recordam, vou voltar atrás para referir isto que é muito importante. Nós aqui, se eu for aqui então ao separador dos tickets nas configurações, temos aqui o formato genérico, ok? Mas em cada departamento eu posso copiar esta informação, posso chegar aqui à etiqueta
E, por exemplo, a partir de agora, para o departamento da contabilidade, eu quero que todos os tickets que venham para este e-mail, ou seja, para o e-mail da contabilidade@oficiais.com, eu quero que a etiqueta seja o formato data, mês e ano, número sequencial, mas antes disso tenha, por exemplo, a nomenclatura COM, que é de contabilidade. Então, qualquer e-mail que eu passe a receber neste departamento passa a ter CON, traço e depois o respectivo mês e ano sequencial, ok? Isto é semelhante aos tickets que vocês já viram quando os enviam para nós, é a identificação que vos aparece na resposta automática, ok? Isto pode ser muito útil, porquê? Porque assim vocês passam a procurar a informação através deste ID. Vamos supor que os clientes vos ligam sobre determinada situação e dizem que já enviaram um e-mail. Então vocês, em vez de procurar o assunto, ou a data, ou algo do género, não. Diga-me qual é que é o ID que lhe foi atribuído a esse ticket. O cliente, então, seleta esta tal informação, este ID, e vocês facilmente conseguem identificar ou chegar então ao tal e-mail que enviaram dentro do próprio Office Gest, ok? No fundo, é para isso que serve, ok? Pronto. Continuando, temos aqui os alertas, que é alerta de receber sempre que há um novo ticket, recebe então um alerta de novas respostas. Isto pode ser opcional, porque pode haver algum e-mail que vocês configuram algum departamento, mas que não querem ser alertados sobre uma resposta porque aquilo não tem qualquer interesse. Pode ser alguma situação que vocês só precisam de consultar mais tarde, então podem dizer que esse departamento não tem respostas a e-mail, ok? Por exemplo, a indicação de, como eu falava há pouco, se nós formos aqui outra vez aos parâmetros, no estado por omissão, ok? Eu aqui tenho 3 estados, mas eu posso criar outros estados também dentro do próprio Office Gest. E vamos imaginar que eu, sempre que colocava um estado num estado resolvido, queria que ele passasse ao fim de 5 dias para fechar. Era aqui que eu configurava essa situação. Ou seja, conseguia chegar aqui e dizer que quando está no estado XPTO, após 5 dias, ele automaticamente passava então a fechar, ok? No fundo, para que quando esse cliente voltasse a responder depois da data que estava aqui, depois da data limite de resposta, fosse aberto um novo ticket, com um novo follow-up. Para quê? Porque no caso, como eu dei o exemplo, do colaborador estar de férias ou de já não estar na empresa ou algo do género, a resposta vai cair nos não atribuídos, que depois vamos ver mais à frente o que é que significa, ok? Pronto. Depois, consequentemente, conseguem atribuir uma assinatura ao departamento, ou seja, cada vez que enviarem um e-mail, automaticamente ele coloca a assinatura. Isto é tal e qual como vocês têm no vosso Outlook ou no vosso Thunderbird, pronto, e aqui podem fazer a mesma coisa, ok? Pronto, tem aqui o campo para preencher a vossa respectiva assinatura. Eu depois posso mostrar um exemplo de um departamento já criado, onde nós temos uma assinatura já pré-feita neste módulo nesta demo comercial, ok? Pronto. Depois, também temos uma coisa muito importante que é a gestão dos utilizadores dentro do departamento. Porquê? Obviamente que um colaborador que esteja afeto à parte das compras ou à parte da orçamentação, não lhe interessa nada saber os tickets que estão na contabilidade. Então vocês podem definir colaborador a colaborador qual é que é o acesso aos níveis de acesso que eles têm, ok? Em que podem criar vários níveis, depois já mais à frente vamos ver como é que vocês criam esses níveis, em que podem ter um nível em que esse colaborador só pode consultar e não pode ter qualquer interação com o cliente, ou seja, não pode responder, carece da validação de outro funcionário que após a análise desse colaborador vai sim responder a esse ticket, ok? Pronto. E aqui vocês podem criar vários tickets, vários níveis de acesso, ok? Desde o nível de acesso de administrador, contabilista, estagiário, lá está, se calhar o contabilista estagiário não tem interesse que responda diretamente ao cliente, porque se a empresa usa determinada linguagem de comunicação e se é um estagiário que ainda não tem conhecimento ou não está à vontade para esse efeito, mas quer apenas consultar e depois alguém há de responder mais tarde, então podem bloquear isso a esse nível, ok? O chefe de manutenção, os técnicos de informática, ou seja, isto aqui está a aparecer, é tudo personalizado, vocês é que criam este nível de acesso. Quando ele não tem nível de acesso, ele nem sequer vai conseguir ver esse departamento, ou seja, neste momento a Andrea Neves, se fizesse login dentro do Office Gest, não iria conseguir consultar o departamento da contabilidade, por exemplo, ok? Pronto, só por dizer como é que isto funciona. Por fim, guardam as configurações e ficam então com o departamento então criado, ok? Pronto. Posto isto, vamos só aqui voltar
à parte então dos tickets e dos fecheiros de apoio, ok? Onde eu falava há pouco da parte dos estados, onde é que eles podem ser criados. Vocês aqui nos fecheiros de apoio, departamentos mais abaixo têm aqui a parte dos estados, em que podem criar um novo estado e dizer qual é que é o nome. Eu posso agora, por exemplo, criar aqui o estado em espera, que para nós pode significar que já foi, algum colaborador já pegou neste ticket e quer começar, no fundo, ou não está resolvido, não está ainda finalizado, está parcialmente feito. Então coloca em espera para que ele, obviamente, fique nesse estado, no fundo, como orientação, meramente de orientação, ok, chamemos-lhe assim, pronto. Depois, qual é que é o tipo por defeito, se fica normal, se fica em espera, se fica fechado. Estes tipos é que já não podem ser personalizados, ok? Porque isto depois, eu posso ter vários estados, chamemos-lhe assim, que são do estado em espera, mas cada um deles tem uma tradução diferente. Por exemplo, eu posso ter uma espera que carece de resposta do cliente, ou posso ter uma espera que carece de uma resposta nossa, por exemplo, ok? Vocês é que podem parametrizar isto a este nível, ok? Neste caso será em espera. Isto depois tem uma consequência, ou seja, eu ao criar um estado e definir-lhe um tipo, ok? Vamos ver no final desta formação que é possível vocês terem um monitor, ou seja, vocês terem um televisor ou uma televisão aí no vosso escritório, na oficina ou na contabilidade, onde vocês queiram, ok? Onde conseguem ter acesso a todos os colaboradores que estão afetos aos tickets e em cada um deles conseguem perceber quantos tickets é que têm em espera, quantos tickets é que têm aberto, quantos tickets é que foram resolvidos hoje, ok? Pronto, e isso está relacionado aqui com o tipo, ok? E vamos ver mais à frente essa situação, ok? Pronto, o pode reabrir, que é ou seja, se eventualmente o ticket for fechado ou for colocado naquele estado, vocês conseguem reabrir o ticket para poderem responder, ele não fica completamente bloqueado, e o pede tempo, no fundo, é para vocês colocarem tempo de tarefas. E como eu disse ao início da formação, os tickets permitem, por exemplo, colocar uma checklist de tarefas, ou um modelo de resolução, em que vocês vão indicar que têm que ligar ao cliente, têm que gerar um orçamento, têm de enviar um e-mail, por exemplo, ok? E depois vão picando cada uma dessas tarefas e em cada uma delas vocês podem atribuir um tempo. Ou seja, tive 15 minutos a enviar um e-mail, tive 15 minutos a processar o orçamento, ou tive 1 hora a realizar o orçamento, porque carece de análise, no fundo, através do departamento de compras e de orçamentação. Isto porquê? Vocês vão ver mais à frente que é possível vocês depois tirarem relatórios de tempos e perceber quanto tempo é que gastarem em cada ticket, ok? Já podemos usar isto numa ótica de suporte. Para além das assistências técnicas e do respectivo tempo que vocês colocam lá dentro, também podem registrar o tempo que demoraram a responder ao e-mail ou algo do género, ok? Pronto, no fundo, é através aqui deste pedido e podem dizer que quando colocam no estado em espera, ele vai pedir o tempo, ou pede o tempo para que seja colocado de forma automática, ok? Isto é para não terem que adicionar a tarefa. O que vai acontecer é que ele vai pedir o tempo, vocês atribuem, mediante uma tarefa genérica, que estiveram 15 minutos até passar aquele estado, ok? Semelhante aos contratos e assistências, quando vocês mudam de estado, ou seja, passam para aberto para em execução ou algo do género, ele pede qual é que é o tempo, ok? É um bocadinho relacionado com essa situação, ok? Pronto. Posto isto, temos também aqui a prioridade nos cheios de apoio, para vocês classificarem se é emergente, se é alta, se é normal. Aqui mais uma vez vocês podem definir cores, podem mudar o ícone da prioridade que vai aparecer. Nós aqui temos já alguns símbolos parametrizados que depois vocês, quando implementar esta ferramenta, podem, obviamente, alterar. Pronto, e temos aqui também a parte dos filtros, que eu falei há pouco na apresentação do módulo, que é a possibilidade de adicionar filtros. Vamos imaginar que eu quero adicionar aqui uma regra em que todos os e-mails do remetente X, ok? Do no reply, por exemplo, @officechest.com, não caiam nos tickets, ou seja, vão diretamente para o lixo ou passem diretamente para o estado fechado porque são tickets que não me interessam, ok? Ou, por exemplo, todos os e-mails que o destinatário ou o assunto, por exemplo, venha com a descrição de spam. Então adicionam esta regra e sempre que este assunto for igual a spam, vai diretamente reencaminhado para o departamento ou para outra situação. Até pode acontecer uma questão que é, vamos imaginar que vocês têm clientes que não conhecem os vossos e-mails do departamento, ou seja, apesar de vocês terem um e-mail de orçamento, o cliente enviou
por exemplo, um e-mail para o e-mail geral, ok? Mas vocês querem que sempre que venha um e-mail que tenha a palavra orçamento, por exemplo, isto é um exemplo meramente dito, vocês podem dizer sempre que o assunto contenha, por exemplo, a palavra pedido de orçamento, ok? E venha para aquele endereço, ou seja, venha para o endereço, para o e-mail geral, vocês querem que seja reencaminhado ou seja enviado para o departamento orçamento, ok? Para assim haver uma distinção e para não terem as coisas misturadas, ok? Pronto, isto é só um exemplo daquilo que vocês conseguem fazer em termos de filtros, ok? Pronto. Depois, dentro dos departamentos conseguem pôr também as respostas macro, ok? É possível, por exemplo, parametrizar uma resposta cada vez que chega um e-mail, ou seja, as respostas automáticas, vocês adicionarem logo uma resposta a um determinado e-mail, e aqui já posso ver que existe uma parametrizada com o respectivo e-mail, no caso um exemplo que nós até enviamos quando configuramos ou quando enviamos um suporte, neste caso para os nossos clientes ou para pedir a configuração do e-mail, ok? Pronto, e depois temos aqui outros menus que eu vou abordar mais à frente, agora se calhar o interessante seria nós passarmos então para a parte prática, ok? E deixar aqui um bocadinho da parte da configuração. Eu já falei no essencial, ou seja, como é que eu configuro um departamento, os estados, a prioridade, os filtros, depois tudo o resto, lá está os níveis de acesso, ok? Pronto, tudo o resto depois aqui é um bocadinho de parametrização e mais do mesmo. Pronto, agora vamos se calhar passar à parte interessante, que é perceber como é que isto tudo funciona ou como é que isto tudo se processa dentro do próprio Office, ok? Pronto, deixando agora um bocadinho de parte os ficheiros de apoio, depois podemos voltar mais à frente para consultar outras coisas. Vamos então agora abrir aqui a vista ou o dashboard dos tickets propriamente ditos, ok? Pronto. E vamos começar aqui por explicar alguma das parametrizações, alguma das funcionalidades que aqui existem. Esta vista, vocês veem aqui, é semelhante à vista que vocês têm quando abrem o Outlook ou o Thunderbird, ok? É parecida, com a possibilidade de vocês poderem, lá está, colocar as tais pastas que são referentes aos departamentos que existem dentro do próprio Office Gest, ok? Onde eu tenho aqui no primeiro quadrado do lado esquerdo, ou retângulo, chamamos assim, onde eu tenho aqui a caixa de entrada, onde eu consigo consultar todos os tickets a que eu tenho acesso, ok? Porque pode haver aqui algum departamento que eu não possa ter acesso, por exemplo, não tenho acesso ao módulo, ou neste caso ao departamento da contabilidade, então esses tickets não vão aparecer aqui na caixa de entrada, ok? Pronto, e eu aqui na caixa de entrada consigo ver os tickets que estão atribuídos, qual é que é o colaborador a que está atribuído. Eu já sei que, por exemplo, este ticket aqui já está atribuído ao Luís Xmeiro, ele é o responsável, ok? Pronto, não quer isto dizer que este ticket não possa passar por outros colaboradores. Vamos ver mais à frente que eu possa abrir um respectivo ticket e, por exemplo, parametrizar ou dizer que agora já não é o Luís Xmeiro e passa a ser o Carlos Pinto o responsável por esse ticket, ok? Pronto. Temos os meus tickets, ou seja, para além da caixa de entrada, quando eu carrego nos meus tickets, eu vou ver os tickets onde eu sou o responsável do mesmo, ok? E temos depois os não atribuídos, que nós chamamos de unsigned, ou seja, são os tickets que neste momento está vazio, mas vamos imaginar que um determinado cliente acabava de enviar um e-mail, esse e-mail não estava atribuído a nenhum responsável, ok? Qual é o objetivo aqui? E vou dar este exemplo, como é que nós trabalhamos aqui dentro do Office Gest. Existe aqui o suporte de primeira linha e de segunda linha, o que nós fazemos basicamente, na segunda linha eventualmente, é identificar qual é o responsável ou quem é que vai dar seguimento a este ticket. Até posso ser eu, por exemplo, se eu me sentir capaz de resolver um determinado ticket sobre determinada situação, por exemplo, um erro na submissão do SAP ou algo do género, eu vou abrir esse ticket e vou atribuí-lo automaticamente a mim, ok? Para que os meus colegas saibam que a partir desse momento eu estou afeto a esse ticket e então eles já não podem então bloquear ou já não podem alterar esse ticket porque eu estou já a tratar desse assunto, ok? Pronto, então vamos ver mais à frente como é que vocês conseguem consultar essa situação. Depois temos o lixo, no fundo, todos os e-mails que vocês submeterem como lixo, de certeza que vão receber spam na parte dos tickets, é possível depois vocês enviarem isto para o lixo e isto fica aqui esquecido desta forma, ok? Pronto, mais abaixo temos então as pastas dos departamentos, temos aqui o departamento comercial,
que para já está vazio porque não há qualquer ticket atribuído ou porque nunca teve nenhum ticket, ok? Temos o departamento de suporte que neste momento só tem tickets em aberto, ok? O que significa, por exemplo, se eu chegar a este primeiro ticket da contabilidade aqui, o assunto é contabilidade, mas está no ticket de suporte, ok? Isto agora é relevante, é só porque estamos aqui numa base de testes. Mas vamos imaginar que sem abrir o ticket, eu queria mudar o estado do mesmo. Então, selecionando o ticket aqui na primeira coluna, ok? Eu vou conseguir chegar aqui e dizer que o estado dele passa a ser em aguardo a resposta, ok? E ao alterar, eu consigo, sem abrir o ticket, alterar o próprio estado. O que é que vai acontecer? Se repararem, agora dentro do departamento dos tickets ou do suporte, eu passo a ter 5 tickets em aberto e passo a ter um ticket em aguardo a resposta. No fundo, estas pastas é para eu perceber o que é que está afeto a cada departamento e qual é que é o respectivo estado, ok? Também vai aparecer aqui o estado resolvido, etc. Ou os estados que vocês criarem mediante as vossas necessidades, ok? Pronto, eu peço só aqui um segundinho, só para eu ver aqui um bocadinho de água. Ora bem, continuando. Acho que já perceberam a ideia aqui como é que funciona este retângulo, ou para que é que isto serve. Os vários departamentos e os e-mails que vocês vão criar vão estar afetos aqui a esta secção e depois tenho os meus tickets ou a caixa de entrada para eu perceber também o que é que os meus colegas estão a fazer, ok? Pronto. O que é que nós temos depois aqui ao centro? Já tivemos a ver aqui algumas funcionalidades. Temos a possibilidade de apagar um ticket, ou seja, se for mesmo para apagar ou para mandar para o lixo, vocês podem chegar aqui e apagar este ticket porque não é relevante estar dentro do Office Gest. Podem, por exemplo, criar um novo ticket, ok? Pronto, e ao criar um novo ticket vai-vos aparecer esta vista, ok? Uma vista que tem aqui vários campos, há muitos que vocês nem precisam de preencher inicialmente, pode aparecer aqui muita informação, mas toda a informação que aqui está é útil na criação dos tickets, ok? Pronto, primeira coisa muito importante, que é o tipo, qual é que é a origem do ticket? Vamos imaginar que eu quero submeter, ou seja, quero enviar um e-mail para o cliente com um determinado anexo. Ok? Então, nesse caso, o tipo, até pode ser o tipo que apareça por defeito, será o tipo de enviar e-mail. Ou seja, o que significa que quando eu gravar esta criação deste ticket, ele vai submeter automaticamente um e-mail para o cliente, com o anexo, ou com o assunto, ou com o texto que eu lhe enviei mais abaixo, ok? Ou pode, por exemplo, acontecer o cliente ter ligado para mim por telefone, ok? Eu registar, ou seja, dizer que o tipo é telefone, dizer qual é a entidade, ok? Como eu disse há pouco no início, a plataforma dos tickets é transversal a todas as entidades do Office Gest, porque até pode ser um e-mail para o fornecedor. Vamos imaginar que vocês geraram um pedido de cotação, extraíram um PDF e agora querem enviar o pedido de cotação através aqui da plataforma dos tickets. Então, nesse caso, querem enviar para onde? Para o fornecedor, ok? Então, conseguem selecionar aqui essa entidade, ok? Pronto. No caso, eu posso dar aqui um exemplo, eu quero enviar para o cliente, ok? E posso pôr aqui, registar que foi a Andreia Neves, por exemplo, que me ligou, ok? Ou a entidade Andreia Neves, ou então a entidade, por exemplo, Autobotelho, mas a pessoa de contacto foi a Margarida, por exemplo, ok? E a partir desse momento, quando eu registro este ticket, ou seja, no fim de registar esta origem, eu vou saber que este pedido foi feito através do telefone, ou seja, alguém ligou para o nosso fixo e alguém registrou que o tipo era telefone e registrou qual é que era o assunto e qual é que era o texto a registrar, ok? Pronto. Eu vou dar este exemplo, que é aquilo que eu trabalho, digamos assim, diariamente, e é aquele exemplo que eu dei há pouco, que é o cliente ligou para nós e não está a conseguir submeter o SAFT. Então o que é que acontece? Na nossa primeira linha, alguém que esteja nessa área vai registar, vai dizer que o tipo é tipo de telefone, ou seja, não vai enviar e-mail porque não tem essa necessidade, ou seja, não é preciso enviar essa informação para o cliente, mas vai, por exemplo, registar que foi por tipo de telefone, que o destinatário, ou seja, aqui depois convém atribuir um e-mail. Porquê? Porque eu posso ter a necessidade, depois, lá está, do colega analisar, de responder ao cliente, então aqui convém colocar o e-mail, ok? Pronto, e depois vou então colocar o assunto, qual é que é o assunto? É, não consegue submeter o SAFT nas finanças, por exemplo. Ok? Pronto, ou não consegue, ou então, outro exemplo, que é pedir orçamento fora, ok? Em que o cliente me ligou e pediu então um orçamento que eu depois vou ter que dar seguimento ou atribuir a alguém para continuar, ok? Pronto. Tem então
a parte do departamento, ou seja, vão atribuir ao departamento de suporte, contabilidade, comercial, aquilo que vocês quiserem parametrizar, ok? Como já viram, isto está separado por essa secção. Qual é que é a prioridade, ok? Aliás, neste caso aqui, qual é que é o tópico? Isto não falámos há pouco, o tópico pode ser referente, sei lá, agora posso dar o exemplo do Office Gest, que é, nós comercializamos o Office Gest, mas também vendemos hardware, ou também vendemos outro produto. Então o que é que acontece? Eu posso dizer que o tópico é referente ao Office Gest ou é referente ao hardware, ok? Nas vossas áreas, pode ser, se é referente à orçamentação, se é referente, pronto, aquilo que vocês queiram, o tópico é o ponto, é o assunto genérico referente ao ticket, para que depois vocês possam filtrar por esta situação nos relatórios ou quando estão a consultar a vista dos tickets, ok? Pronto, eu dou este exemplo, que é aquilo que eu estou mais familiarizado, que trabalho diariamente, que é o tópico é referente ao Office Gest ou é referente ao hardware, que nós também vendemos, ou é referente, por exemplo, à parte financeira, ok? Embora isso depois também esteja espelhado no departamento, mas no fundo é para vocês terem aqui algo que complementa o departamento, ou seja, para além, dentro do suporte dos tickets, eu posso ter vários tópicos, ok? Posso ter o tópico de hardware e posso ter o tópico de Office Gest, ok? Vamos imaginar isso nesse ponto, que é aquilo que eu estou mais familiarizado neste momento, ok? Pronto. O Estado, aqui estava a me induzir em erro porque tinha ali baixa, era o tópico, depois a prioridade está mais em baixo, assim é que faz sentido. Temos então aqui o Estado, que vocês, por defeito, ele já está a buscar o estado aberto, que é aquilo que está nas configurações, mas eu posso dizer que ele já está a aguardar a resposta, ok? Nada me impede de chegar aqui e alterar essa parametrização. A prioridade, se é alta, se é emergente, se é normal, vamos ver mais à frente como é que isto vai ficar estabelecido ou como é que isto aparece dentro do próprio ticket. Aqui uma coisa interessante que é, isto acontece muito connosco também, que utilizamos isto no dia-a-dia, que é não atribuir um responsável. Vamos imaginar que isto era o tal ticket do cliente que ligou a dizer que não conseguia submeter o SAF nas finanças. Então o que é que acontecia? Eu poderia não atribuir um responsável, porque podia ser o Luís Xmeiro, podia ser o Carlos ou podia ser o Pedro Jordão a tratar. Então o que é que acontece? Quando eles abrem os tickets não atribuídos, eles é que se vão auto-atribuir aos tickets, ok? Caso contrário, se eu já sei que isto tem que ser atribuído a determinada pessoa, eu já posso aqui atribuir este ticket, ok? Pronto, e depois vamos ver essa situação. O SLA, que já está aqui a dizer que a assistência técnica é de baixa relevância, ou seja, o SLA, ou seja, o período de recepção do ticket até a resolução será maior, pode ser, sei lá, de uma semana, vamos imaginar, ou 24 horas, ou seja, não tem urgência. No caso do SAF, se calhar o SLA já seria de 4 horas, porquê? Porque é uma situação urgente e tem que ficar tratada hoje. Ok? Por exemplo, se fosse um caso de orçamento, vocês podiam estabelecer um SLA de 24 horas ou 48 horas e já sabiam que se passassem aquele prazo já estavam em cumprimento no envio do orçamento para o cliente. Ok? Pronto, podem usar isto nesta ótica. Depois, dentro dos detalhes também existe, lá está, a possibilidade, como eu disse, de interligar a oportunidade de negócio à parte então daqui dos tickets, que é para eu saber que teve um determinado follow-up, ou seja, aquela oportunidade deu origem a um telefonema, eu registrei esse telefonema como ticket ou como nota, depois tive que enviar um e-mail e fica então tudo registado dentro do mesmo sítio, ok? Pronto, e depois mais à frente vou mostrar onde é que isso se encontra. E depois também posso atribuir isto a uma campanha, mas lá está, esta informação aqui já é facultativa. Ok? Não é obrigatório eu preencher isto na criação do ticket. Pronto, posto isto, lá está que isto é um bocadinho mais completo do que quando vocês escrevem um e-mail, ou seja, se for uma coisa rápida, há aqui situações que vocês não precisam de preencher, obviamente, ok? Temos aqui agora, chegamos sim à descrição e à mensagem que queremos enviar para o cliente, pode ser aqui, por exemplo, estimado cliente, junto em anexo, por exemplo, em anexo, enviamos, pronto, eu vou escrever aqui, enviamos o orçamento, ou, neste caso, a indicar que o assunto já está resolvido, ou algo do género. Obviamente depois vocês vão ver que dá para responder ao e-mail. No fundo, isto é o assunto, o body, ou o corpo do e-mail quando vocês estão a redigir, ok? Pronto. Aqui uma coisa interessante, que é a possibilidade de atribuir modelos de resposta. Ou seja,
Se vocês têm pedidos de orçamento em que é sempre a mesma coisa e têm que enviar sempre o mesmo anexo ou sempre a mesma situação, é sempre a mesma lenga-lenga, chamemos-lhe assim, vocês podem chegar aqui, criar vários resposta macro, ou seja, vários modelos de resolução ou resposta rápida e conseguem então selecionar. O que é que ele vai fazer? Eu, ao selecionar o próprio modelo de resolução, ele automaticamente vai atribuir, ou seja, vai escrever o e-mail que estava nessa resposta. No fundo, aquilo que está aqui nos tickets, nos fecheiros de apoio e aqui na parte das respostas macro, ok? Agora não aconteceu, não sei porquê, mas isto funciona de certeza porque nós usamos isto diariamente, nem que seja para dizer ao cliente que a situação está resolvida, para eu não perder tempo a escrever todo o ticket, ou seja, se é uma situação simples. Não impede que durante a resposta eu não personalize, porque se eu tenho uma relação mais direta com o cliente, em vez de escrever estimado cliente, posso chamar diretamente pelo nome, ou seja, dizer boa tarde Ana, boa tarde João, pronto, posso substituir quando adicionar. Aqui não está a acontecer, pode ser por estar parametrizado ou não estar afeto ao devido departamento, eu posso então associar aqui esse modelo, essa resposta automática. Depois ele escreve o e-mail e vocês substituem no corpo aquilo que pretendem. Pronto. A assinatura, como podem ver, já é automática. Ele já está aqui a colocar qual é que é o utilizador e qual é que é o departamento. Como é que ele faz isto? Se eu for aqui às configurações, e se formos aqui então aos departamentos, e se eu abrir o departamento comercial, eu acho que é esse que eu selecionei lá em cima, não, é o departamento de suporte de tickets, ao editar esse departamento, vocês vão ver que já aqui está a assinatura preenchida, ok? Isto é um exemplo. Vocês podem usar, colocando o vosso logotipo, qual é que é o departamento e tudo mais, e esta informação que aparece ali, ou seja, o ticket poster, ok, é automática. Como vocês podem ver, aqui aparece esta nomenclatura, quase como se fosse um código, ok, mas depois ele é substituído aqui pelo utilizador, que será o nome que aparece cá em cima, no canto superior direito, ou seja, username, que é a conta que eu estou neste momento a utilizar, ok? Pronto, obviamente depois o texto, vocês podem depois também formatar, ou seja, colocar a negrito, colocar a sublinhado, adicionar uma imagem através de um link, mudar a cor, ok? Tudo isto vocês conseguem personalizar aqui no corpo, ok? Pronto. Descendo mais para baixo, podem, por exemplo, definir que o ticket é sem assinatura, ou tem a assinatura do departamento, isto ele faz automaticamente, isto é opcional, normalmente isto vai ser automático, vocês não precisam de selecionar esta opção. E agora tem aqui uma coisa interessante, e isto pode ser útil. Não sei se vocês recordam, ao início, eu disse quando eu estava a registrar este ticket que ele foi por telefone, mas vamos imaginar que para o cliente ficar descansado, uma vez que é sobre a questão de submissão do SAFT, ou seja, para o cliente receber a mensagem de que nós realmente registámos este pedido, okay, apesar de ser por telefone, eu posso dizer que eu quero enviar o e-mail. E ao selecionar esta opção, o cliente passa a receber um e-mail a dizer que o ticket foi selecionado e já foi atribuído a alguém, ok? Ou que já está registado no nosso departamento de suporte, ok? Pronto. Obviamente, se eu escolhesse o tipo enviar e-mail, esta situação já não era necessária e já vinha automaticamente preenchido, ok? Mas pode acontecer, vocês podem querer registar, dizer que foram contactados por telefone e querem depois enviar o e-mail para a respectiva entidade. Então é para isso que serve esta opção ou este parâmetro, ok? Pronto. Depois podem adicionar tarefas previamente. Eu já agora, a título de curiosidade, vou aqui gerar uma tarefa, vou dizer analisar o SAFT. Já agora, para seguir a lógica, para isto ficar coerente, vou pôr aqui, não consegue submeter o SAFT. Eu estou a dar este exemplo, mas isto pode ser uma outra coisa qualquer, ok? Isto é aquilo que me ocorre aqui neste momento e que eu posso usar para vocês fazerem depois a vossa analogia ou poderem utilizar no vosso dia-a-dia, ok? Pronto. A tarefa será, vamos aqui imaginar, analisar o SAFT, ok? Obviamente que isto não era obrigatório, eu não precisava de pôr isto já, mas como eu já estou a criar, posso atribuir um colaborador, e muita atenção, o colaborador pode ser diferente do responsável, que aqui está em cima. Eu posso dizer que o Luís Xmeiro é o responsável, mas quem vai fazer esta tarefa vai ser o David. O que é que vai acontecer neste caso? Tanto o Luís Xmeiro como o David vão receber um e-mail afeto a este ticket. Ok? Pronto, é possível fazer, ou seja, notificar o colaborador desta situação, ok? Neste caso eu não quero isso, eu quero dizer aqui que é o Luís Xmeiro, é só para vos dar esta dica. Depois tem um tipo de tarefa, o tipo de tarefa, depois vocês podem criar vários, pode ser suporte, pode ser contabilidade,
pode ser, por exemplo, chamada telefónica, vamos imaginar, pode ser criação de orçamento, ok? Pronto, eu agora não tenho aqui nenhum tipo de tarefa, mas vocês podem criar os vossos tipos de tarefa no fecheiro de apoio e aqui nos tipos de tarefa conseguem aqui criar vários, ok? Eu até posso adicionar aqui um novo, vamos imaginar que é chamada telefónica, ok? Pronto. Ao criar este tipo de tarefa, ele depois vai ficar automaticamente disponível aqui na parte dos tipos de tarefa que vamos ver mais à frente, ok? Pronto, eu no caso eu vou pôr aqui a relembrar ticket, que não tem nada a ver. Pronto, no próprio tarefa vocês também podem colocar texto livre. Vamos imaginar que vocês querem colocar aqui cliente não consegue submeter. O que é que acontece? Esta informação pode ser distinta ali do assunto, ok? E vai aparecer afeta aqui às tarefas que nós vamos realizar. Pronto. Por último, temos aqui a parte dos anexos, também é muito importante, que é a possibilidade de vocês anexarem vários documentos para poderem enviar para o cliente, ok? E podem fazê-lo e fazem então gravar, ok? No fim de gravar o ticket, ele já tem aqui então a entidade, já sabem que foi através, já foi recebido por telefone, e o colaborador é que registou, qual é que é o responsável, qual é que é o respectivo estado, que vocês depois lá está, podem mudar manualmente, o emergente, ou seja, aparecer com aquele símbolo que aparece na parte das ficheiras de apoio, ou outro estado, eu posso pôr aqui que é baixo, então o baixo já aparece assim a azul, que é para depois eu visualmente ter outra percepção quando eu abro o dashboard dos tickets, com menos relevância, mas também muito importante, o departamento, que eu depois também posso mudar, apesar de ele ter um ID ou ter uma identificação relativamente a este departamento, eu posso chegar aqui e mudar de departamento, independentemente de qual é que é a sua identificação. A identificação é a forma como ele nos chega, mas ele pode ter vindo errado, então vocês depois podem mudar o respectivo departamento. O tópico, pronto, e assim sucessivamente. Depois, temos aqui a parte da tarefa, não consigo perceber porque é que ela não apareceu, mas eu vou tentar adicionar aqui novamente, analisar o SAFT, que ela até já tinha ali ficado gravada, só aqui um segundito. Agora sim, era suposto ele aparecer já desta forma, ok? Que é aqui o tal, nós chamamos de modelo de resolução, que é no fundo a checklist que vocês têm que fazer. Ou seja, no fundo a primeira tarefa será analisar o SAFT, posso adicionar uma outra tarefa que será ligar ao cliente, okay? Porque preciso, por exemplo, vou pôr aqui uma coisa qualquer, porque eu preciso de mais informação, ou seja, o cliente não consegue submeter, mas a minha colega nem sequer me deixou o fecheiro, nem eu consigo validar qual é que é o erro. Então eu posso pôr aqui uma tarefa em que eu vou ligar ao cliente e muito mais interessante, eu posso, por exemplo, adicionar uma tarefa e posso colocar-lhe uma data. Vamos imaginar que eu ponho aqui gerar orçamento, por exemplo, gerar orçamento, porque este ticket carece desta situação, mas eu quero dizer que eu quero gerar orçamento amanhã, por exemplo, às 9 horas. Ok? O que é que vai acontecer? E o tipo de tarefa, depois vocês adicionam aquilo que quiserem. Pronto, o que é que vai acontecer? Estas tarefas que vocês estão aqui a ver, ok? Vão ficar interligadas aqui com o CRM na agenda. Ou seja, se eu abrir aqui o meu próprio agendamento, eu já tenho aqui as tarefas classificadas. Elas aqui não estão a aparecer, não sei se será... Vamos aqui pôr todas, por eu estar... porque eu estou, lá está, como eu estou com o utilizador, eu não atribuo ao utilizador os ADM, eu atribuo ao Luís Xmail. Mas se eu chegar aqui ao ticket e disser que isto é do userdem, ok, aquele que lá está, quando eu atualizar a agenda, ok, aquelas tarefas já iriam aparecer atribuídas a este colaborador, por isso é que elas estão assim a aparecer a amarelo. O que é que eu quero dizer com isto? Vocês ao atribuírem a tarefa e classificarem qual é que é a hora, por exemplo, já podiam ter aqui um follow-up de trabalho, já sabiam que amanhã às 9 horas quando chegassem, tinham a tarefa de criar o orçamento, ou tinham na agenda esta situação. Isto dá para vocês terem, mais ou menos, parametrizado qual é que é o vosso dia-a-dia na empresa, ou seja, o que é que tem que fazer em termos de tarefas dentro da própria empresa. Pronto. Obviamente, depois o ticket permite, então, responder ao cliente. Vamos imaginar que eu já tinha tratado desta situação, ou seja, já tinha analisado o ticket, neste caso o SAFT, vou clicar aqui neste quadradinho vermelho, que é para poder dizer quanto tempo é que eu tive a analisar esta situação. Vamos imaginar, eu tive aqui 30 minutos
a analisar isto, então posso gravar e a tarefa passa a verde. E já gerei um orçamento também para o cliente, então posso chegar aqui e digo que no orçamento eu não tive em minutos, tive por exemplo 2 horas a fazer o orçamento, estive a consultar preços e tudo mais, ok? Tudo isto vai ficar afeto, ou seja, este tempo fica afeto ao ticket, para que eu no final do mês possa, por exemplo, saber quanto tempo é que eu perdi a gerar um orçamento, ou por exemplo, a analisar o SAFT deste cliente, ok? Pronto. Os tickets, neste caso a tarefa, depois também permite colocar observações, eu posso pôr aqui, enviei orçamento X, ok? Por exemplo, e tem aqui uma funcionalidade também extremamente interessante, que é, através do ticket, eu posso gerar outros tickets, ok? Vamos imaginar que eu, por exemplo, quero criar, com base no ticket que está aqui, quero criar um novo ticket para dar um follow-up diferente de outra situação. Ao clicarem aqui no mais, ok? Ele vai gerar outro ticket. Se eu abrir este ticket, abrir um ticket completamente novo, uma cópia semelhante, onde ele copiou as observações que estavam nas tarefas, ok? E criou então o tal ticket. E eu consigo depois ter o follow-up. Eu consigo abrir o ticket principal e perceber, dentro das tarefas, que ele deu origem a outro ticket e consigo abrir então e ver qual é que é, ok? Isto dá muito jeito, por exemplo, quando existe uma determinada situação que já foi tratada e vocês abrem uma nova tarefa para reaver a situação, então abrem um novo ticket para dar seguimento a esse mesmo pedido que foi feito, por exemplo, ok? Pronto. Como eu estava a dizer, voltando aqui às parametrizações iniciais, eu posso responder ao cliente, ou seja, posso enviar uma resposta a dizer que já está tratado, ou seja, adicionando aqui a resposta macro e aqui ele já coloca automaticamente a informação, aquilo que não aconteceu há pouco, ou seja, eu posso chegar aqui, adiciono a resposta e ele automaticamente preenche e eu depois só tenho que substituir a informação que eu pretendo, ok? Pronto. Posso apagar o e-mail e adicionar, ou seja, posso adicionar aqui e-mails em BCC, por exemplo, vou pôr em CC, quero que seja enviado para luís.cismeiro@gisoft.net, por exemplo, ok? Adiciono e isto automaticamente, ali ficou mal escrito. Posso pôr aqui qual é o nome, posso pôr aqui o nome que é o Luís, adiciono e consigo ter aqui em CC, em BCC ou então neste caso para enviar para o determinado cliente. Obviamente depois vocês podem apagar, eu posso chegar aqui e apagar os e-mails se eu não quiser responder a determinado e-mail, ok? Pronto. Podem colocar notas dentro do próprio ticket e estas notas são muito importantes, porquê? Se eu quero acrescentar aqui alguma informação que não é para o cliente ver, ou seja, não é para ser enviado, então eu posso colocar aqui uma nota. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o SAFT não tinha documentos, por exemplo, ok? Adiciono. Isto é uma nota minha para eu saber, então esta nota que aparece a amarelo, mesmo que eu agora faça responder ao cliente, esta nota aqui não vai ser enviada, é interna, fica apenas para vocês saberem que foi o colaborador X que registrou determinada nota. E qualquer nota que vocês acrescentem aqui vai aparecer ao longo do tempo, ok? Pronto, isto depois pode ser interessante nesse sentido, ou seja, para além das respostas que enviam para o cliente, conseguirem perceber aqui as notas dos vários colaboradores, ok? Pronto. Têm acesso ao histórico, no fundo, para consultarem outros tickets, e lá está, eu já tenho 2 tickets abertos para este cliente, porque às vezes o assunto pode ser o mesmo, então vocês conseguem aqui no histórico perceber se houve algum assunto relacionado com alguma coisa que já tenha sido respondida no passado. Podem editar o ticket, ok? Podem editar o assunto. Vamos imaginar que o assunto não estava explícito com aquilo que era. Então vocês podem gerar aqui e alterar. No fundo, vou corrigir a designação do submeter que estava mal escrito, ok? Por exemplo. Podem alterar o SLA, podem atribuir uma assistência técnica, ok? Caso seja necessário, uma oportunidade, a data de resolução, a data de fecho, ou seja, tudo isto é editável aqui no parâmetro de editar. Depois temos os logos e aqui chama a atenção para esta situação que é extremamente importante, que é o que me vai permitir saber se determinado ticket já foi aberto e se já foi visto. Eu consigo ver aqui que já tem aqui uma carrada de situações em que o ticket foi criado, foi bloqueado por mim,
foi atualizado de certa forma, ou seja, alguém lhe atribuiu o departamento ou prioridade, etc. Foi atribuído um e-mail, foi enviado para o e-mail do cliente, por exemplo, ou foi removido, neste caso, removemos o e-mail que estava associado, ou seja, tudo isto fica aqui registado dentro dos próprios logs. Agora, não é necessário vocês virem este separador para consultarem que aquilo está a ser bloqueado, ok? Ou seja, se eu vier aqui à página dos tickets, ou seja, ao dashboard dos tickets, e se eu for aqui aos mais tickets, ou aos meus tickets, neste caso, não sei se vocês estão a ver, esta chave aqui laranja indica, ou cadeado, chamemos assim, indica que o ticket está bloqueado. Neste caso é relevante porquê? Porque o ticket está atribuído a mim, a partir dos meus colegas não vão entrar nos meus tickets e vão começar aqui a trabalhar. Mas isto é relevante, por exemplo, eu vou passar a abrir o ticket e vou retirar o responsável, ok? Vou dizer que não tem ninguém responsável a ver este ticket. O que é que acontece? Se eu voltar aqui aos não atribuídos, e aqui sim, esta parte é muito importante, eu já consigo ver tanto o Pedro como o Carlos, como o Manel, conseguem ver se alguém está a bloquear este ticket. Então o que é que quer dizer? Se alguém estiver aqui com o cadeado, eu já não vou ter tendência a abrir este ticket, porque alguém já está a tratar. O que é que pode acontecer no limite? Deem uns minutos ele atribuir o ticket a si próprio, ou então, se não conseguir resolver, deixa uma nota e a partir desse momento, passado 10 minutos, salvo erro, o cadeado desaparece. Então, quando o cadeado desaparecer, eu aí sim posso abrir o e-mail e consigo então consultar e perceber pronto, o que é que o colega não conseguiu fazer ou o que é preciso para dar seguimento, ok? Obviamente, aqui não está a aparecer porque eu estou a entrar, ou seja, sou eu que estou a bloquear o ticket, mas se o ticket estivesse a ser bloqueado por outra pessoa, no prazo de 10 minutos, se eu tentar responder ao ticket não vou conseguir, eu tenho que o desbloquear, ok? Existe depois um bloqueio durante 10 minutos para vocês não poderem responder, ou seja, para evitar que estejam duas pessoas a fazer o mesmo ticket ao mesmo tempo. Ok? Pronto. Isto, no fundo, é quem chegar primeiro é que bloqueia o respectivo ticket. Ok? Pronto. Mais coisas. Voltando aqui à parte, então, dos tickets e para fecharmos aqui a criação do mesmo, temos aqui o separador das operações que nos permitem, por exemplo, reencaminhar o e-mail. Ou seja, eu quero reencaminhar este ticket para outro e-mail qualquer, porque o cliente não recebeu, ou algo do género, ok? Posso, por exemplo, também notificar o colaborador, ou seja, dar-lhe um alerta, e ele envia automaticamente para o e-mail do colaborador um alerta a dizer que ele recebeu determinado ticket, ok? Adicionar um e-mail, ok? Da mesma forma que nós fizemos há pouco no responder, e quando adicionamos aqui é exatamente a mesma coisa, ok? Temos aqui o atribuir modelo de resolução. Esta parte é muito importante. Nós temos aqui já criado, por exemplo, um modelo de resolução da contabilidade. Eu não sei o que é que aqui tem dentro, mas vamos já ver. Eu vou atribuir novamente o ticket a mim, ao utilizador demo, e vamos imaginar que isto era referente à contabilidade. E dentro da contabilidade existe já uma checklist. Então o que é que eu faço? Venho aqui atribuir modelo de resolução, ok? E ao fazer isto, eu consigo automaticamente adicionar no conjunto de tarefas. Eu já tenho aqui, por exemplo, a tarefa lançamento contabilístico, a tarefa declaração do IVA, a tarefa de validar qualquer coisa, ok? E isto é um modelo de resolução do procedimento para envio das declarações periódicas do IVA, por exemplo. Isto numa ótica de contabilidade. Mas pode ser outro modelo de resolução que vocês podem criar então aqui no separador dos tickets e tem aqui, por exemplo, modelos de resolução, ok? Isto basicamente é para vos poupar trabalho naquela checklist que vocês já sabem que têm que criar. Agora, se quiserem adicionar uma tarefa genérica, eu posso chegar aqui, adicionar esta tarefa e dizer que isto é para, ou seja, ligar ao cliente, por exemplo. Colocam aqui, já está atribuído a mim e a chamada telefónica. E fazem automaticamente adicionar, ok? Pronto, este é o modelo que vocês personalizam, que vocês adicionam, isto será as tarefas. Agora, não impede, reparem, eu aqui tenho dois modelos de resolução, ok? Posso minimizar um ou outro para consultar, mas não impede que, por exemplo, que eu chegue a este e não possa adicionar aquela tarefa que eu adicionei em cima. Eu posso chegar aqui e pôr a respectiva tarefa cá em baixo, ok? Pronto, é igual, eu agora não vai ficar gravado, é para o próximo ticket que eu registrar com este modelo de resolução. Terem atenção a essa situação.
Por fim, para além dos modelos de resolução que vocês adicionam, podem criar assistências técnicas e podem também criar oportunidades de negócio por aqui. Ou seja, eu posso já criar aqui uma assistência técnica, isto para quem tem este respectivo modo, em que aqui eu vou, por exemplo, recepcionei um ticket que foi a avaria de um equipamento. Então eu já posso pôr aqui a dizer qual é o tipo de problema, isto já mais vocacionado para a parte dos contratos e assistências, isto, para quem assistiu a essa formação, já está familiarizado aqui com esta parte, ou para quem trabalha com isto diariamente, em que eu posso pôr aqui várias situações, e ao fazer isto, dentro do próprio ticket, vai ficar associado, então, essa tal assistência. Essa tal assistência que se encontra aqui no separador contratos e assistências, ou seja, aquilo que eu adicionei está aqui nas assistências técnicas. Isto é parecido, no fundo, é parecido para quem usa as oficinas, é um bocadinho como se fosse um módulo oficinal, só que aqui já vocacionado ou direcionado para quem faz reparação de equipamentos ou algo do género. Mas não só, poderemos usar isto, por exemplo, para um gabinete de contabilidade. Vamos imaginar, ou para um departamento, ou vocês próprios, a partir da manhã, quererem ter este módulo para registar as vossas assistências com os vossos clientes, ok? E passarem a ter, no fundo, a assistência registada com os vários estados e isso também ficar agregado ao próprio ticket, ok? Pronto, mas isto deixo mais para a frente para quando for dada a formação dos contratos e das assistências, ok? Mas como já viram, isto está para interligar também com a parte então da assistência técnica através aqui do ticket, ok? Pronto, temos também a possibilidade de criar oportunidades de negócio e aqui entramos um bocadinho também na parte do CRM ou na parte comercial, que é houve um pedido de um ticket relacionado, ou vocês recepcionaram um e-mail em que determinado cliente tinha interesse num produto, então vocês através do ticket criam logo a oportunidade de negócio, ok? No fundo, resumidamente, é para isso que serve esta operação, ok? No fundo, tem aqui um conjunto de operações que são úteis na utilização, então, do respectivo ticket. Uma última coisa aqui para fecharmos, na resposta, vocês depois podem também anexar documentos dentro do Office Chest para que não tenham de estar sempre a anexar um documento. Então podem carregar estes ficheiros nos vossos anexos e depois conseguem enviar essa informação sempre que quiserem, ok? Pronto, posto isto, para fecharmos aqui a parte dos tickets. As tarefas, ou seja, aquilo que for registado como tarefa, vai aparecer também num separador à parte. Porquê? Porque eu posso não ser o responsável pelo ticket, mas tenho uma tarefa associada a um ticket. Então eu preciso saber qual é que é para fazer. Já agora essas tarefas também vão aparecer cá em cima no canto superior direito. Ok? E sempre que vocês receberem um ticket ou haja alguma notificação relativamente a um ticket, ou seja, vai aparecer aqui a respectiva tarefa, vai aparecer aqui os tickets que vocês estão atribuídos, neste caso eu tenho 4, ok? Daí aparecer o 4 e daí aparecer aqui o 9, que é referente às 9 tarefas que eu tenho, ok? E vai aparecer também aqui as notificações. Neste momento eu não tenho nenhuma, porque ninguém me respondeu aos e-mails, mas caso houvesse alguma interação, nem que fosse um colega a acrescentar uma nota, vamos imaginar que o Carlos iria acrescentar uma nota nos tickets que eu criei, automaticamente este sininho, ou seja, este sino que iria aparecer aqui, iria começar a abanar, iria começar a aparecer que eu tinha notificações referentes a um determinado ticket e depois conseguia abrir esse ticket, ok? Pronto, no fundo conseguem ter essa informação aqui espelhada, ok? Pronto. Uma coisa, já agora que eu não expliquei, que já me estava a adiantar demais, referente aqui ao dashboard, que é a questão da prioridade. Vocês, lá está, conseguem ver aqui qual é que é a prioridade do mesmo, e se vocês clicarem aqui nesta setinha, cá em cima, para além de conseguirem pesquisar um assunto, ou seja, eu quero pesquisar tudo o que diga testa, ok? Ele vai automaticamente pesquisar essa informação, se vocês derem um enter, ele pesquisa isso mesmo, lá está, só aparece este ticker. Tem uma pesquisa avançada, que é colocarem o assunto, colocarem a data de resolução, colocarem qual é que é o conteúdo do texto, do corpo, qual é que é o estado, eu só quero ver tickets em aberto, filtram, e vai aparecer então essa informação tal e qual como vocês estão aqui a ver. É uma pesquisa avançada dos tickets, como se vocês pesquisassem então no vosso e-mail também, ok? Pronto, isto era importante referir também como é que se utilizava. Pronto, por último, temos aqui o dashboard, ok? E isto aqui do dashboard
é outra vista que aqui pode ser considerada uma outra forma, um outro olhar sobre o módulo dos tickets, que é a possibilidade de eu ter isto criado com cards. Ou seja, nós aqui quando abrimos a plataforma dos tickets, vemos da forma tradicional, como se fossem então os e-mails a chegar à nossa caixa de correio, ok? Aqui a vista de dashboard é uma vista diferente, ou seja, em que eu consigo ter uma interação completamente diferente com o ticket que é chegado, ou seja, vocês têm aqui 3 colunas, têm as colunas dos não atribuídos, que é a tal coluna dos unsigned, ok? Tenho as colunas do que está em progresso e tenho a coluna do concluído. O que é que isto me permite consultar? Neste momento eu tenho estes 4 tickets atribuídos a mim, consigo abrir o ticket por aqui, sem ter que ir à plataforma dos tickets, consigo consultar esta informação e se eu necessitar de responder ao cliente por algum motivo, posso enviar uma resposta por aqui, ok? Ou posso dizer que determinada tarefa já está feita, sem ter que o abrir, ok? É possível fazer isso por aqui e depois tem uma interação diferente, que é eu poder arrastar e dizer que está resolvido. Ou seja, no fundo, vocês conseguem interagir de forma diferente com os tickets, ok? O que é que acontece? Ao final do dia, vocês chegam e conseguem ver qual é que é o estado dos mesmos, ok? Pronto, lá está, como vocês podem ver, tem uma interação completamente diferente daquilo que, da vista que nós estávamos a consultar há pouco, ok? Pronto, e então conseguem passá-los com um rato de um lado para o outro. No fundo, isto é semelhante a uma plataforma que existe que é o Trello e é bastante interativo, e é uma forma diferente, chamemos assim, peço desculpa estar-me a repetir, mas é uma vista nova para quem quer olhar para os tickets de outra forma. É a mesma coisa como se vocês tivessem um quadro onde tinham os post-its com os vários estados e com as várias situações, em vez de ficarem num post-it e andarem à mão a passar de um lado para o outro, isto é o post-it em que eu consigo passar de estado em estado, ok? Pronto, e esta parte é interessante nesse aspecto, ok? Pronto. Por último, e para fecharmos, já uma vez que finalizamos esta parte das funcionalidades do ticket, temos aqui uma outra situação muito importante e muito interessante. Foi aquela questão que eu falei há pouco, que era a possibilidade de eu ter um monitor da minha empresa com informação dos tickets que vão chegando e tudo mais. Ou seja, nós temos isto, nós também utilizamos isto aqui na Ubisoft, nós temos aqui uma televisão no departamento de suporte e também no departamento de desenvolvimento, em que os colegas conseguem olhar para um ecrã, para uma televisão, onde tem um resumo daquilo que está a acontecer nos vários departamentos. Ou seja, neste momento aparecem aqui 3 departamentos, eu tenho aqui o departamento de suporte, tenho o departamento comercial, o departamento financeiro, consigo já perceber que dentro do suporte existem 3 tickets que estão em aberto, ok? Que neste momento carecem da resposta de algum dos colaboradores, mas no total existem 62, ou seja, estes 62 estão divididos pelos empregados da empresa, ok? Cada qual tem um atribuído. E onde é que eu vejo essa situação? Tenho aqui a listagem dos respectivos colaboradores, neste caso, por exemplo, está aqui o Luís Xismeiro, que não tem nenhum ticket em aberto, ou seja, neste momento, todos os tickets que estão associados a ele já têm algum desenvolvimento, ou seja, já têm alguma tarefa realizada, por exemplo, e tem, por exemplo, 7 tickets em espera, ok? O que significa que já fez alguma coisa, mas, por exemplo, no dia de hoje, ou seja, na data atual, no dia 10/8, ainda não resolveu nada. Ou seja, neste momento não tem nenhum resolvido. Isto vai me permitir perceber que determinado colaborador tem determinados tickets em aberto, tem tantos em espera e já resolveu tantos hoje. Ok? No fundo, para vocês terem uma medição, até para definirem um objetivo e assim sucessivamente. Existem aqui algumas indicações também visuais, não sei se vocês estão a ver, as letras aparecem a vermelho ou aparecem a azul, porque é possível definir, por exemplo, que até 5 tickets é o limite que eu posso ter em aberto. A partir do momento em que eu tenho 5 tickets, eu tenho que começar a delegar tarefas, ou seja, eu não posso ir buscar determinados tickets porque eu já tenho tickets em excesso atribuídos a mim. Obviamente que isto numa ótica de suporte ou algo do género. Então, se aparecer a vermelho, como vocês podem ver aqui, significa que já está em cumprimento, ok? Isto é um alerta visual para o colaborador, perceber que não pode ter mais que aqueles tickets adicionados. Se está azul, significa então que ele ainda está dentro do limite, ainda se pode ir buscar mais tickets
porque ainda não excedeu o limite, ou seja, a designação que nós lhe atribuímos para esse efeito. Também neste menu, isto é uma imagem, vocês não estão a ver isto ao vivo, mas também neste menu é possível ver os tickets que vão chegando, ou seja, qual é a vantagem? Em vez de vocês estarem a abrir o Office Gesto para consultar os tickets, vocês abrem o monitor, ou seja, a televisão, onde tem este endereço ou este site em aberto e conseguem consultar, mais em baixo aparece a listagem dos tickets. Para vocês, por exemplo, se houver algum que chama a atenção de algum colaborador, que está a trabalhar ao simultâneo, mas olha para o ecrã, já pode dar a indicação a um colega ou pode ele mesmo pegar nesse ticket para resolver a situação, ok? Pronto, e esta interação é extremamente interessante e traz um nível de profissionalismo tanto para a contabilidade como para o suporte, pronto, em que vocês conseguem nas várias áreas ter essa informação. Pronto, aqui são mais umas notas, eu já consigo perceber que no comercial e no financeiro não existe nada em aberto, mas existe num total 44 tickets e 2 tickets no respectivo departamento, então significa que há 2 tickets por resolver ou que estão num determinado estado. Ok? Pronto, espero então ter sido conclusivo nesta parte. Pronto, em termos de relatórios, aqui depois em termos de tickets, existe aqui alguma área registada, ou neste caso só existe até um relatório, não quer dizer que amanhã ou outro dia, diante das vossas necessidades, ou até mesmo as nossas, que também usamos este módulo, não haja outros tickets, permite-me tirar uma listagem de tickets sem resposta ou algo do género, caso seja necessário eu fechar ou algo do género, ok? Pronto, porque depois, obviamente, quando eu venho aqui à plataforma dos tickets, eu dou este exemplo aqui pela Gisoft, obviamente que vocês têm que olhar aqui para estes números e perceber, ok, eu tenho 6 tickets na caixa de entrada, não é mau, mas imaginemos que apareciam aqui 500, então alguma coisa se passava de errado. Eu não posso ter 500 tickets ou 500 e-mails por responder. No fundo, começar a ter este mindset para poderem organizar o vosso trabalho desta forma, ok? Pronto. Já agora, antes de finalizar aqui a formação, voltando um bocadinho atrás, também um parâmetro bastante útil, que é a possibilidade de vocês poderem unir tickets, ou seja, vamos imaginar que este ticket era do mesmo cliente ou era do mesmo assunto e eu não precisava de responder e eu queria passar a ter só um ticket com esta situação. Então eu podia selecionar ambos os tickets e podia chegar aqui e dizer que queria unir, ok? Ao fazer isto ele vai gerar apenas um ticket, ok? Pronto, ele aqui deu erro, porque eu estou a bloquear este ticket e ele não deixa unir quando o ticket está a ser bloqueado, ok? Pronto, só para dar esse exemplo e para dar essa situação. Pronto, pode ter faltado aqui algumas coisas por dizer, eu deixo agora espaço para vocês colocarem aqui nas perguntas e nas respostas neste campo, colocarem aqui algumas perguntas ou algumas dúvidas que tenham, que é para eu responder então nos próximos minutos. Se houver alguma coisa que depois vocês também tenham curiosidade em saber mais ao pormenor, peço que nos enviem então um e-mail para o suporte, para nós então podemos, neste caso, podemos responder, ok? Pronto, eu vou então fazer aqui um compasso de espera, se alguém tiver alguma pergunta a fazer sobre então o respectivo módulo, pode fazê-lo agora, que eu posso ficar então aqui uns minutinhos para responder. Se não houver perguntas, eu dou por concluída a formação, ok? Pronto, espero que tenham percebido e que não tenha sido claro e não tenha, às vezes, sou um bocadinho rápido e posso explicar também porque estou habituado a trabalhar com esta ferramenta e para mim já é intuitivo, porque trabalho com ela todos os dias, mas depois qualquer dúvida, peço então que perguntem então no suporte. Pronto, não havendo qualquer pergunta para já em aberto, eu dou como concluída esta formação, desejo-vos então um resto de um bom dia e que participem então nas próximas formações, da manhã e também de quinta-feira. Amanhã vai ser dedicado ao módulo oficinal, na quinta-feira é novamente à parte das configurações. Nós agora vamos repetir, entre aspas, as formações, obviamente que vão ser dadas por pessoas diferentes,
Por isso, em todo não vai ser igual, mas se houver alguma formação que vocês não assistiram no último mês ou no último mês e meio, vão ter agora a oportunidade de voltar gratuitamente a assistir à mesma formação, por isso não se preocupem que ela vai ser novamente repetida. Hoje era a última formação, digamos que diferente daquelas que tinha sido dada, hoje relativamente então aqui ao módulo dos tickets, depois ela vai ser repetida se calhar eventualmente em setembro ou no final de setembro novamente. Pronto, dou por interrompida ou por encerrada a formação, desejo então o resto de um bom dia.